sobre os desdobramentos das investigações dos ataques de 8 de janeiro. O Igor já está conosco aqui. E, Igor, já há um posicionamento do Ministério Público Federal em relação aos eventos de 8 de janeiro. Compartilha com a gente, por favor. Bom dia. Oi, Manuel. Bom dia para você. Bom dia também para a Adriane e para todos que nos acompanham. Há uma verdadeira reviravolta nas investigações. Um procurador do Ministério Público Federal entregou um parecer ao Supremo Tribunal Federal. Esse parecer é favorável tanto ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, quanto ao ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e também é favorável a toda a antiga cúpula da Polícia Militar daqui de Brasília. Isso porque, segundo esse parecer do procurador do Ministério Público Federal, Anderson Torres e Ibanez Rocha foram avisados muito em cima da hora das possíveis ações de violência dos manifestantes no dia 8 de janeiro. A gente lembra vocês que enquanto havia aquele acampamento em frente ao quartel-general do Exército, aqui em Brasília, alguns agentes da Polícia Militar ficavam infiltrados ali, trazendo informações em tempo real sobre o que estava acontecendo. Nesse documento, num grupo de conversa de WhatsApp entre a cúpula da Secretaria de Segurança daqui de Brasília, na sexta-feira e no sábado, os infiltrados falavam que a movimentação era tranquila, a movimentação era baixa. Quando foi no domingo, às 9 horas da manhã, então eles começaram a alertar sobre esses possíveis ataques de violência e também no domingo, por volta das 9 horas da manhã, a ABIN avisou a Força de Segurança Pública do Distrito Federal esses possíveis ataques que aconteceriam aqui no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Então, esse parecer mostra essas conversas desse grupo de WhatsApp e afirma que eles foram avisados muito em cima da hora, foram praticamente pegos de surpresa. Nós preparamos uma reportagem sobre esse parecer e o que pode acontecer daqui para frente. Vamos acompanhar. O relatório assinado pelo Procurador da República, Carlos Henrique Martins Lima, tem 42 páginas e leva em consideração provas e depoimentos colhidos desde os ataques golpistas. Martins Lima é o relator de um inquérito civil instaurado pela Procuradoria da República no Distrito Federal. Nesse inquérito, são investigados o governador Ibanez Rocha, o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres e a alta cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. De acordo com as investigações, os manifestantes acampados em frente ao QG do Exército são os responsáveis pelos ataques. Eles eram acompanhados por agentes infiltrados no acampamento. As movimentações eram repassadas para a Secretaria de Segurança Pública e para a polícia. Esse trecho do documento mostra que até sexta-feira, Ibanez Rocha, Anderson Torres e as forças de segurança recebiam informações de que a adesão ao movimento era baixa e que a ANTT não tinha registro de ônibus com destino a Brasília. O documento também aponta que as forças de segurança só começaram a receber alertas de possíveis ações violentas às 9 horas da manhã de domingo. Por isso, o procurador afirmou que não foi possível identificar uma conduta dolosa, omissiva ou comissiva por parte dos investigados que possam configurar ato de improbidade administrativa. Esse crime é quando o servidor comete alguma irregularidade contra a administração pública. No Brasil, há uma lei sobre o assunto. Ela foi alterada em 2021. Segundo essa especialista em direito penal, a mudança pode beneficiar os investigados. A lei foi alterada no finalzinho de 2021 pela Lei 14.230, exigindo que, para os crimes de improbidade administrativa, tenha-se a comprovação do dolo. O dolo específico de promover uma violação aos princípios da administração pública, aos princípios protetores da entidade pública, dos órgãos públicos, da administração pública. Não havendo a verificação desse dolo, ou seja, da vontade livre e consciente dirigida ao fim específico
específico de promover essa violação, a intenção, não se provando essa intenção, não haveria, portanto, crime. E assim essa lei pode ser usada, né, com certeza vai ser usada para fins de processamento eventual, mas também como teses de defesa das defesas técnicas dos investigados. O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos antidemocráticos no STF, já está com o documento do Ministério Público Federal. Pelo rito, o ministro pode devolver o documento ao procurador e pedir mais detalhes ou arquivar o processo. A decisão deve ser tomada nos próximos dias. O governador Ibanez Rocha disse que confia na justiça. Já a defesa dos demais investigados ainda não se posicionou. O presidente da CPI do vandalismo, que tramita na Câmara Legislativa de Brasília, disse que o inquérito não altera as investigações da comissão. Porque nós estamos tratando da questão criminal. O que nós queremos descobrir é por que o Anderson Torres viajou para os Estados Unidos, não passou a Secretaria de Segurança Pública para o secretário executivo, que é o doutor Fernando. Por que abriram a esplanada dos ministérios no dia 8? Tudo isso é crime. Bom, claro que esse é um documento que foi entregue pelo Ministério Público Federal, uma das mais importantes autarquias que nós temos na nossa Constituição, asseguradas pela nossa Constituição, é um parecer. Agora, o relator do inquérito dos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes, ele pode acatar a esse pedido e optar pelo arquivamento do processo. Eu duvido que isso vá acontecer, eu particularmente duvido. Ou ele vai devolver o documento para o Ministério Público Federal e pedir mais detalhes. Eu acho essa hipótese mais possível em se tratando de Alexandre de Moraes. Claro que a gente vai precisar acompanhar todo esse caso. As defesas de todos os investigados vão sim usar esse documento, esse parecer do MPF, para defendê-los, para trazer um outro olhar no momento em que eles forem julgados ali na Suprema Corte. A gente vai seguir acompanhando. No rito normal, quando o Ministério Público, que é o braço do Estado que representa contra alguém, quando ele diz, olha, a gente não vê crime aqui, a Justiça não tem como levar adiante. Por quê? O Judiciário julga aquilo que o Ministério Público apresenta. Mas é bom a gente lembrar que Anderson Torres não está preso apenas pela suspeita de participação no 8 de janeiro, não. Na casa dele foi encontrada uma minuta, ou seja, um rascunho de um texto, de uma intervenção no TSE. E aí, Igor, eu te pergunto, esse parecer do Ministério Público Federal considera esse documento ou o documento faz parte de um outro processo contra Anderson Torres? Porque, afinal de contas, desde que ele foi preso, que a defesa o tenta tirar da cadeia. Esse parecer do Ministério Público Federal, ele trata somente dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Como você bem lembrou, Anderson Torres também é investigado por causa dessa minuta com teor golpista, que foi encontrada na casa dele em mandados de busca e apreensão da Polícia Federal. Essa minuta não é incluída nesse parecer, nesse documento que foi entregue pelo Ministério Público Federal, e há a hipótese de Anderson Torres também ficar como investigado, ser tratado como investigado no inquérito que trata da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições. Então, contra ele, há outras duas acusações, além dessa dos ataques golpistas de 8 de janeiro. Claro que a situação dele fica um pouco mais confortável quando o Ministério Público Federal o defende, mas ele tem sim outras investigações em curso contra ele. Eu acho que não é nenhuma defesa do Ministério Público, é que não acharam como o incriminar, né? Porque essa é a função do Ministério Público. E esse posicionamento serve para a defesa de Anderson Torres.